A gente escuta muito uma linda teoria que diz assim: você tem que perdoar para você viver uma vida mais leve, né? Mas a gente sabe que entre teoria e prática a coisa é bem diferente. O perdão ele não é tão simples, não é tão fácil. E eu queria falar sobre esse tema hoje, que é bem diferente, né, dos que eu posto aqui. Mas esse tema é muito relevante e você vai entender por quê. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu queria pedir para você para deixar o teu like aqui nesse vídeo para fazer com que o algoritmo leve ele até mais pessoas, tá bom? Então eu conto com esse teu like. Então vamos lá, vamos falar sobre o perdão e qual é a importância dele quando se refere à numerologia cabalística. Porém, já deixando claro, poderia ser uma outra técnica também de autoconhecimento e desenvolvimento humano, alguma terapia, tá bom? Serve igual para tudo. Não precisa ser só para quem fez o mapa. Eu vou falar do mapa em si porque é aquilo que eu faço, tá bom? Então vamos lá. Muitas vezes a pessoa fala assim pra mim: ai, Bia, eu fiz o meu mapa, eu entendi todas as minhas vibrações, eu entendi ali o que você me falou que eu tenho que fazer, né? Já sei qual é o caminho que eu tenho que percorrer para prosperar, mas a minha vida não tá andando. A gente vai investigar por que a vida dessa pessoa não está fluindo, né? O que está impedindo ela? Qual é a amarra, vamos dizer assim, né? O que está segurando essa pessoa? Bom, dentre as coisas que podem segurar uma pessoa a prosperar na vida, está o perdão. É engraçado, né? Porque como eu falei, é algo tão simples, todos nós vamos falar isso para alguém. Ai, perdoa, deixa isso para lá, releva, supera isso. Mas entre teoria e prática, como eu falei, é muito difícil. A gente conseguir perdoar alguém, dependendo do grau de negatividade que essa pessoa causou na nossa vida, é difícil de perdoar. Mas a gente tem que tentar fazer isso. E por quê? Muitas vezes, o que está impedindo a nossa prosperidade é justamente esse perdão que a gente não deu. É difícil? É, mas a gente vai ter que se esforçar para conseguir dar o perdão real. Não é chegar para aquela pessoa que fez algo de ruim na nossa vida e dizer: olha, eu perdoo você. Não é sobre o que você diz, é sobre o que você sente, é sobre aquilo que está no teu coração. É sobre aquilo que você vai pensar assim: poxa, será que de fato eu consigo me comportar, vamos dizer assim, de maneira plena do lado dessa pessoa se eu tivesse que ficar perto dela? Porque se você realmente perdoou, você vai conseguir ficar bem do lado dessa pessoa. Então, um dos pontos importantes na nossa jornada evolutiva é aprender a perdoar. Mas a perdoar de maneira genuína. Porque essa negatividade, esse rancor, esse ódio, ele pode nos impedir de prosperar, sim. Isso é real. Então é necessário a gente conseguir trabalhar esse perdão de maneira real, de maneira proativa, para que a gente consiga ter resultados melhores na nossa própria vida. Sem essa negatividade, sem essa bola de ferro que a gente tem que andar carregando ela. Como é que a gente corre com uma bola de ferro, né, presa no nosso pé? Então, para que a gente consiga ir mais longe, a gente tem que perdoar aquelas pessoas que, de alguma maneira, nos fizeram algum mal. É difícil? É. Talvez leva-se meses, anos, a gente não sabe. Pode levar muito tempo. Mas a gente tem que se dedicar a esse perdão. Se a gente quer ir mais longe na nossa vida, a gente tem que dar esse perdão. A gente tem que se libertar desse sentimento negativo. Porém, eu quero falar aqui de um outro perdão. Esse que a gente nem comenta muito. Sabe qual é ele? É o auto-perdão. Todos nós, seres humanos, já cometemos erros. E erros esses que muitas vezes a gente se arrepende amargamente.
esse peso desse erro, ele pode também impedir a gente de prosperar. É uma dor, assim, uma angústia, uma vontade de voltar lá atrás no tempo e dizer, nossa, eu queria fazer tudo diferente, eu queria ter agido de outra forma, eu não queria ter sido aquela pessoa que eu fui. Mas a gente não pode voltar no passado. A gente tem sempre que se lembrar disso, sabe? Nós estamos no agora, no presente, nós temos o hoje. O passado a gente não tem mais. Então a chance de resolver questões da nossa vida que nos impedem de prosperar está agora, não é lá no passado. Eu posso sim voltar lá atrás, olhar para o meu passado e pensar assim, poxa, se eu pudesse voltar lá, eu mudaria? Ok, eu posso pensar assim, mas eu tenho que olhar para lá e pensar, bom, eu não tenho mais o que resolver ali. Aquela atitude, aquilo que eu fiz de errado contra alguém, muitas vezes, eu não tenho como consertar. Então eu tenho que seguir a minha vida me perdoando. E aqui vem essa questão do auto-perdão. Muitas vezes, o que nos impede de ir mais longe, de voar mais alto, é o auto-perdão que a gente não está se dando. Então hoje nesse vídeo, eu quero dizer para você, independentemente de você ter feito mapa comigo ou não, se tem algo que você fez, que você se arrepende de ter feito, se perdoa. Não carrega com você esse peso, você não merece isso. E acredite, quando você se perdoar, a leveza que você vai ter é muito grande. Você vai conseguir fazer coisas que você antes jamais imaginaria que você conseguiria. Porque você agora não tem mais esse peso com você. E aí eu aproveito para dizer, quando a gente fala de alguém que fez algo errado conosco, é difícil perdoar? Sim. Mas se auto-perdoar é muito mais difícil. Porque a gente está falando de uma coisa que fica martelando na nossa cabeça o tempo inteiro. E isso nos impede de ir mais longe. Suga nossas energias. Então, se você tem algo que você fez contra alguém, ou algo mesmo que você fez ali e você não gostou, você acha que não era para ter feito daquela forma, se perdoa. Não tem mais o que ser feito no passado, você não tem como voltar lá. Se perdoa, segue tua vida agora. Segue de maneira plena. Entende que tudo isso serve de aprendizado para você. E claro, não repita o erro, mas se perdoa. É muito importante esse auto-perdão no nosso processo evolutivo. E eu peço para você, se você está assistindo esse meu vídeo aqui, faz esse teste. Se você tiver alguém que você precisa perdoar, tenta perdoar. Se você tem alguma coisa que você fez que você não se perdoa, tenta se perdoar. Testa esse perdão, porque se você conseguir fazer isso, você vai sentir uma paz, uma leveza, você vai ver que as coisas começam a fluir para você de maneira tal que parece de fato que tinha uma bola de ferro no seu pé te impedindo de correr. Testa. Faz isso que eu tô te dizendo. Testa perdoar os outros ou esse auto-perdão, para ver como você vai conseguir ir mais longe e voar muito mais alto. Bom, esse era o meu recadinho nesse vídeo de hoje, porque é muito importante que a gente tenha essa consciência do perdão na nossa vida. E tão logo a gente consiga esse perdão genuíno, de coração, a gente vai ver que a nossa vida vai se transformar. A gente vai estar aí vivendo uma outra realidade. Bom,
Se você tem alguém que você acha que precisa ver essa mensagem, compartilha com essa pessoa esse vídeo, tá bom? Um beijo grande para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!